Vimos no vídeo 1 que a evolução dos números inteiros foi de forma gradativa e hoje ela é amplamente difundida na sociedade, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Então vamos dar continuidade ao estudo dos números inteiros. Os números inteiros e o nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Primeiro exemplo. Os números inteiros são encontrados com frequência em nosso cotidiano. Um termômetro, por exemplo, de uma determinada cidade marcou 10 graus acima de zero durante o dia. À noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Qual a relação entre essas temperaturas com os números inteiros? Se nós observarmos, por exemplo, tudo que está acima de zero serão positivo, como por exemplo, pela manhã marcou 10 graus acima de zero, ou seja, 10 graus positivo. Quando foi à noite e durante a manhã seguinte, o termômetro baixou para 3 graus abaixo de zero, ou seja, 3 negativo. É uma das utilidades dos números negativos, dos números inteiros negativos. Outra importante utilidade e uso dos números inteiros negativos é nos estabelecimentos bancários. Por exemplo, uma pessoa tem R$ 500 depositado no banco e ele faz retiradas sucessivas. Ele tira primeiramente R$ 200, ele vai ficar com quantos? Com 300. Em um outro momento, desses 300, ele retira mais 200. Ele vai ficar com quanto? Com 100. Em um outro momento, ele necessita de R$ 200. Ele vai ao banco e retira 200. No entanto, ele só tinha somente 100 na conta. Então, ele vai ficar devendo R$ 100. Aonde esses R$ 100 ele pode ser representado pela forma negativa, ou seja, 100 negativo, ok? Uma outra utilização de números inteiros negativos é no Campeonato Brasileiro ou em qualquer outro campeonato, é a ideia de saldo de gols. Aí olha só, aí, observando a imagem, gols marcados por um determinado time, como por exemplo, pelo aqui está dando o exemplo do Corinthians. Nos jogos que ele fez, ele marcou 50 gols. O Avaí, que é um outro time, marcou 29 gols. Gols sofridos durante todas as partidas. Corinthians sofreu 30 gols, enquanto o Avaí sofreu 48 gols. Com isso, nós vamos ter o quê? Para encontrar o saldo de gol, nós vamos ter a diferença entre gols marcados e gols sofridos. Corinthians, por exemplo, nós vamos ter 50 gols marcados e 50 sofridos. Ele vai ter um saldo de gol positivo, 50 menos 30, 20 gols, ok? No entanto, isso não acontece com o Avaí. O Avaí ele sofreu mais gols do que marcou, aonde nós teremos 29 menos 48. Com isso, ele vai ter sofrido mais gols do que marcado gol. Com isso, nós temos o quê? Menos 19. O saldo de gols do Avaí é um saldo de gols negativo, ok? Até o sexto ano, vocês estudaram os números naturais. Todos os números naturais, começando do zero, infinito para a direita, ok? No entanto, agora vocês estão conhecendo um outro conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. Esses conjuntos numéricos, eles podem ser representados pelo diagrama de Venn, como é esse da imagem aí, ok? Aonde dentro do conjunto dos números inteiros vai estar também o conjunto dos números naturais, né? No balãozinho azul aí. E o balão preto, que engloba dentro de si os números inteiros, está
também os números inteiros negativos, ok? Uma outra forma de representar os números inteiros é a reta numérica. No entanto, essa reta ela é um pouco diferente da reta numérica dos números naturais, que começa com o zero e se prolonga para a direita. A reta numérica que representa os números inteiros, tanto negativos quanto positivos, ela vai ter um prolongamento para a esquerda, aonde quanto mais distante para a esquerda, menor será este número. Quanto mais distante para a direita de zero, maior será esse número. E vocês lembram de antecessor e sucessor que vocês estudavam lá no 5º ano e tal? Lembra? Olha, por exemplo, aí, ó. 3 é sucessor de 2, ou seja, o 2 está mais perto de zero. 2 é antecessor de 3, ou seja, o 2 está antes do 3. Menos 5 é antecessor de menos 4, ou seja, o 5 ele está antes do menos 4. Menos 4 é sucessor de menos 5, ou seja, o menos 4 está depois do menos 5. 0 é antecessor de 1, ou seja, o 0 está antes do 1. O 1 é sucessor de 0, ou seja, o 1 está depois do 0. Menos 1 é sucessor de menos 2. Olha só aí, ó, aonde está o menos 1, depois dele vem quem? Menos 2. Isso para a esquerda. Menos 2 é antecessor de menos 1, ou seja, o menos 2, olha aí na reta, ele está onde? Ele está antes do menos 1, ok? Vamos ver agora módulo ou valor absoluto. Suponhamos que os números menos 3 e 3, qual a distância de cada um deles em relação ao zero? Observando e lembrando da reta que foi vista anteriormente, a distância é a mesma. A distância de menos 3 até o zero é 3. A distância de 3 positivo até o zero é também 3. Resposta 3, como está aí. No entanto, existe esse símbolo aí, não é isto? Esse símbolo em matemática, ele é chamado de módulo. Ele representa o módulo. Esse módulo é a distância de um determinado número até o zero. Vocês perceberam que o zero ele tem uma grande importância no conjunto dos números inteiros. No que se refere a módulo ou valor absoluto, por exemplo, o zero é que determina esse módulo, ou seja, esse valor absoluto. Como se lê isso? Tá? Tá bem embaixo aí o 3 dentro dessas duas barras. Se ler como? Distância de menos 3 ao zero, que é 3, ou módulo de menos 3 é igual a 3. Ok? Mais um pouco sobre módulo, ou valor absoluto, tá ok? Vamos observar essa imagem aí. Essa imagem aí está no livro de vocês, tá? Quem tem o livro, quem não tem, já tem a imagem aí. Não precisa estar consultando o livro, não. Tá ok? Por exemplo, a distância do ponto A, que é o menos 5, até o zero. Quantas unidades tem? É só contar aí, ó. 5 unidades. A distância do ponto B até o zero. Quantas unidades? 3 unidades. Essa distância de um determinado número até o zero é chamada de módulo ou valor absoluto, ok? Então, com isso, o módulo de menos 5 é igual a 5. O módulo de 3 é igual a 3. E é interessante que representemos o módulo usando essas duas barras, tá ok? Então, olha só. Anteriormente, temos menos 5 é igual a 5, ou módulo de 3 é igual a 3, ok? Certo, gente? O que significa, só para dar mais uma... O que significa essas duas barras? Significa
que está falando somente do valor absoluto, ou seja, da distância de um determinado número até o zero, não o valor real dele. Porque, por exemplo, o número 5, por exemplo, positivo, tem um valor, 5 unidades, ok? Mas esse número 5 negativo, ele representa um valor muito pequeno. Ele representa uma dívida de 5. E com certeza, esse número menos 5, ele é menor do que menos 2. Então, por isso que é interessante utilizar a ideia de módulo e utilizar as duas barras, as duas colunas, né, no caso aí, para poder representar o módulo. Por quê? Porque o módulo quer dizer somente o quê? A distância de um determinado número até o zero. Por isso que é interessante utilizar essas duas coluninhas, essas duas barras, porque nesse momento estaremos falando de valor absoluto, ou seja, de módulo. Agora, continuando com o módulo e com o valor absoluto. A reta numérica novamente. No entanto, agora, vamos comparar a distância do ponto C até o zero e do ponto D. Interessante, ponto C está especificamente no menos 4, aonde nós vamos ter 4 unidades de distância do menos 4 em relação ao zero. Também, ponto D é o 4, positivo. No entanto, a distância é a mesma, do 4 até o zero. Então, do menos 4 até o zero, nós temos 4 unidades. Do 4 até o zero, nós temos também 4 unidades. Quando ocorre isso, certo? Que a distância de um determinado número até o zero é a mesma, nós dizemos que esses são números opostos ou números simétricos. Veja como exemplo aí, ó. 5 e menos 5 são números opostos. Por quê? Porque a distância deles em relação ao zero, olha aí na reta, é 5 unidades. Menos 6 e 6 também são opostos simétricos. Por quê? Porque a distância do menos 6 até o zero é 6 unidades. A distância do 6 positivo até o zero é também 6 unidades. Ok? Agora uma pergunta. O que tem em comum os módulos de dois números opostos? Os módulos de dois números opostos sempre será o mesmo, ou seja, os opostos simétricos, ou seja, os números simétricos, sempre serão iguais. Ou seja, menos 7, por exemplo, em relação ao zero, quantos módulos? 7, ou seja, 7 unidades. 7 positivo em relação ao zero, 7 unidades também, ou seja, módulo 7. Então, todo e qualquer número oposto simétrico, ele vai ter sempre o mesmo módulo.